Boa noite. Boa noite. Título da nossa mensagem dessa noite: Graças a Deus. Tenho certeza que você já ouviu isso milhares de vezes na tua vida. E você até mesmo fala, talvez de vez em quando, graças a Deus. Talvez essa frase está saindo um pouco de moda. Tem muita gente que já não fala muito mais graças a Deus, prefere falar, nossa, que sorte, nossa, ainda bem, né, foi por pouco, ou coincidência, alguma coisa nesse sentido. Será que quando nós falamos ou ouvimos graças a Deus, será que nós falamos realmente de todo o coração, graças a Deus? (25 de outubro de 1415), 25 de outubro de 1415, as tropas inglesas venciam a famosa Batalha de Azincourt. É uma batalha histórica, onde os ingleses, invadindo a França, eles em menor número, com muito menos armas, uma situação muito mais precária, o exército francês muito mais forte, jogando em casa, num número de soldados muito maior, perdeu para a Inglaterra. É uma batalha que tiveram algumas variantes que definiram o lado para a Inglaterra. Na verdade, era um tipo de batalha que você olhar assim, você vai falar, nossa, que sorte que a Inglaterra deu. Choveu na hora certa, ficaram do lado bom, o barranco estava melhor para eles e tudo mais, e toda aquela coisa. Que sorte. Na verdade, o rei da Inglaterra, vendo o resultado favorável a eles, ele chegou à conclusão lógica de que, graças a Deus, mérito nenhum deles, foi por Deus, foi só por Deus. E aí um dos soldados começa a cantar uma música da época, Non nobis Domini, que quer dizer não a nós, Senhor, não a nós. E aí toda a tropa inglesa começa a cantar esse hino, não a nós, Senhor. O rei da Inglaterra, ele soltou um decreto falando que se qualquer soldado batesse no peito e falasse que a vitória dependeu dele, que foi por qualquer outro motivo, menos graça de Deus, esse soldado seria morto. Porque ninguém poderia falar que era uma vitória humana, mas sim uma vitória de Deus. Essa frase, ela se tornou muito famosa na Idade Média, em muitas guerras. E você tenta imaginar um soldado indo para a batalha, usando palavras de hoje em dia, né, dando a cara a tapa, ele indo com a sua coragem, enfrentando o adversário, e se por algum motivo ele ganhasse, seja por força dele, por mérito dele, por coragem dele, ou por força do seu exército, pela estratégia que adotaram, ele ainda assim agradecia a Deus e falava, não, essa vitória não é minha, essa vitória é de Deus. E essa frase era utilizada naquela época, não a nós, Senhor, não a nós. E eu acho que eles usavam essa frase em total sentido ao que o salmista quis dizer quando ele se utilizou dessa frase, não a nós, Senhor. Nós vamos abrir as nossas Bíblias para o Salmo 115. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Vamos orar?
Senhor Deus, agradecemos a Deus por mais um dia que o Senhor nos desse de vida. Agradecemos porque estamos reunidos em sua casa, em seu nome, para louvar o Senhor. Agradecemos porque temos essa liberdade, ó Deus. Pedimos pela palavra que será pregada, que o Senhor nos oriente, nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê temor necessário para compreender sobre Ti, para respeitá-lo, para honrá-lo e para dar louvores somente a Ti. Isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus, amém. Não a nós, Senhor, não a nós. O contexto desse salmo, ele é incerto, a gente não sabe quem escreveu, nem quando escreveu. Existem algumas sugestões de que era um período de guerra. Não se sabe ao certo se antes da guerra ou depois. Muitos dizem que pode ter sido escrito depois de uma vitória de Israel em alguma guerra. Mas também alguns estudiosos dizem que ele pode ter sido escrito antes até da guerra, porque o salmista estava tão confiante na vitória, tão confiante em Deus, que ele escreveu esse salmo como uma resposta à provocação dos inimigos e já contando a vitória. Porque se você for ver o desfecho desse salmo, ele mostra uma alegria do salmista. Então, na verdade, a gente não sabe. A questão é, muito provavelmente envolvia guerra, mas com certeza absoluta envolvia provocação de um inimigo, de um povo estrangeiro, de um adversário. Por isso no versículo 2 está escrito assim: por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Essa era uma provocação recorrente dos povos estrangeiros em relação a Israel. Essa era uma provocação que eles gostavam de fazer contra Israel. E se você vivesse naquela época, Israel antigo, e se você pudesse fazer algumas viagens nas principais cidades, nos principais países daquela época, em qualquer cidade que você fosse, você encontraria muitos ídolos, muitas imagens, muitas estátuas, várias estátuas a deuses, representando entidades, deuses pagãos. E se em algum momento você entrasse em Jerusalém, fosse visitar Jerusalém, você ia ficar completamente pasmado em relação ao contraste de Jerusalém com as outras cidades. Jerusalém não tinha deuses, Jerusalém não tinha estátuas, ídolos, não tinha postes ídolos, não tinha nenhum tipo de representação a algum Deus. E esse tipo de, arquitetura do povo de Israel era motivo de chacota dos outros, porque eles perguntavam: e esse povo aí que quer lutar contra a gente, cadê o Deus deles? Eles não carregam nada com eles? Porque os outros exércitos carregavam os seus deuses até na batalha, e essas imagens, esses ídolos que eles carregavam, eles também eram usados estrategicamente para motivar os seus soldados. Então era algo ao que eles poderiam se apoiar sua confiança, apoiar sua autoestima, para que os soldados brigassem melhor. Lá o Deus nosso está indo à frente, lá estão carregando a imagem dele. Nossa, que bom, agora vai dar tudo certo, vamos lá. E aí de repente eles olhavam Israel não carregava nenhum Deus. E aí eles tiravam esse tipo de provocação, tiravam onda da cara deles. Diante dessa provocação, o salmista escreve esse salmo, esses 18 versículos. E aí ele começa a responder a partir do versículo 3. Porque o adversário perguntou: tá, mas onde que está o teu Deus? Quem que vai te ajudar na hora da guerra? E aí o salmista começa a responder a partir do versículo 3 e dá uma resposta muito boa. Nós vamos ver nessa resposta do salmista, do versículo 3 até o final, pelo menos 3 maneiras de louvar a Deus. 3 maneiras de louvar a Deus.
tomando por base esse Salmo de 115. Eu creio que existem muitas maneiras nesse mundo afora instituídas para se louvar a Deus. Inclusive, eu acho que a grande parte das pessoas crê no íntimo delas de que qualquer adoração, qualquer louvor a Deus que seja sincero, que parta com sinceridade, ele é aceitável diante de Deus. Então as pessoas louvam a Deus do seu jeito, ou de qualquer jeito. E eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus instituiu uma forma correta de louvar e Deus exige que seja louvado dessa maneira. E o Salmo 115, ele nos dá diretrizes básicas em relação ao louvor. Não são regras técnicas, não são regras, não pode usar violão, não pode cantar muito alto, não pode dançar. Não são regras técnicas, são regras espirituais. É a base, é de onde tem que partir o louvor em relação ao espírito da pessoa a quem adora. Se ela não tiver essas 3 características, essas 3 maneiras, certamente é um louvor que não chegará até Deus. É um louvor que não será aceitável diante de Deus, porque esse é o básico do básico. Então a primeira maneira de louvar a Deus, segundo o Salmo 115, é louvar com humildade, ter humildade. O homem comum, o homem natural, o homem que não conhece muito das coisas de Deus, o homem normal, ele tem a tendência de desviar as glórias, os louvores, as honras para si mesmo. Essa é a tendência do homem. As suas conquistas, o seu dinheiro, o seu talento, os seus bens, o seu poder, o seu nome, a sua família, ou qualquer outra coisa que possa lhe destacar, que possa lhe dar algum tipo de força, algum tipo de poder, ele acredita tudo isso a ele mesmo, ao seu trabalho, ao seu suor, ao seu esforço, e dificilmente ele coloca em Deus essa honra, esse agradecimento. Essa é uma tendência do homem. Se eu tenho é porque eu trabalhei, é porque eu construí, é porque eu fui atrás, e Deus acaba ficando de lado. Deus ajuda quem cedo madruga, né? Mas fui eu que madruguei, fui eu que acordei cedo, fui eu que corri atrás. Essa é a tendência do mundo. O Salmo, ele tem o objetivo de consertar esse desvio de glórias, de louvores, que teria que ir para Deus e acaba pegando um caminho errado, indo em direção aos homens. O Salmo é uma forma de recolocar o louvor no caminho certo. Ele fala, o louvor está indo para o caminho errado, está ficando aqui embaixo, está ficando aqui entre nós, isso daí está errado. O caminho certo do louvor, da adoração, é para cima. Então é um salmo que recoloca o louvor na direção correta. Todo louvor deve ser dado a Deus, porque é Ele quem dá e é Ele quem aumenta. Porque é Ele quem dá e Ele quem aumenta. Salmo 115, versículo 1: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Por misericórdia e por fidelidade, dentro desse contexto, eu entendo que Deus é aquele que dá conforme o que Ele promete, conforme o que Ele ajusta. Deus promete certa coisa, Ele cumpre, não, eu vou dar isso para você. Isso é a fidelidade de Deus. Deus é fiel, Ele cumpre a sua palavra, Ele cumpre as suas promessas, mas além de Ele ser fiel, Ele também é misericordioso.
Então, além dele cumprir a sua palavra corretamente, cumprir a sua promessa corretamente, ele dá a mais. Ele fala: olha, o nosso combinado aqui, o nosso trato foi de eu dar 50 para você, mas eu sou misericordioso. Mesmo você não merecendo, mesmo você não fazendo a sua parte do contrato, eu vou te dar os 50. E eu vou te dar até mais uns 30, por causa do meu amor. São essas 3 palavras utilizadas no versículo 1. Amor, misericórdia e fidelidade. São características de Deus em relação ao que Ele faz por nós. Nós devemos a todo momento, assim como aquele rei da Inglaterra pediu às suas tropas que eles em nenhum momento acreditassem a si mesmo ou a qualquer outra coisa a vitória na guerra, senão a Deus, nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos ter humildade suficiente para reconhecer que nada que nós temos, nada que nós fazemos, nada que nós podemos alcançar vem de nós, mas tudo vem de Deus. Não a nós, Senhor, não a nós. A segunda maneira de louvar, seguindo as orientações do Salmo 115, é louvar com confiança. Confiança. Versículos 2 até o versículo 11 fala muito sobre confiança, principalmente lá nos últimos. No versículo 9, no versículo 10, no versículo 11, ele vai falar sobre confiar. Mas o contexto geral, ele começa desde o versículo 2, desde a provocação dos inimigos. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Ou onde está o Deus deles? E aí no versículo 3, o salmista, ele começa a comparar o Deus de Israel com os deuses inimigos. E aí ele já começa dando uma na lata. Ele fala no versículo 3: você quer saber onde que está o meu Deus? Meu Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. O meu Deus não é essas imagens que vocês carregam. Meu Deus não está aqui entre nós sendo carregado por nós. Meu Deus está no céu. E aí ele começa a falar dos deuses deles. Versículo 4: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Não ter no que se apoiar pode gerar desconfiança ou falta de confiança por parte do homem. Esse é o contexto do Salmo. Ter aquele monte de ídolo, fazer representações usando prata, usando ouro, ou usando madeira, ou qualquer outro elemento da natureza, para representar uma entidade superior, dava confiança àquelas pessoas. Era a forma antiga de você depositar a sua confiança em alguma coisa. Eu vou criar aqui um ídolo, vou fazer ele bem feitinho, vou carregar ele comigo para onde eu for, ou vou colocar aqui na porta da minha cidade, porque isso nos vai dar segurança. Então eles confiavam naquilo. Esse é o contexto do Salmo. Mas o nosso contexto é extremamente parecido. Nós corremos atrás de coisas, nós nos esforçamos por coisas, as quais em algum momento nos vão poder dar segurança ou sensação de segurança. Fica mais fácil a pessoa falar que não está com medo de doença se ela tem um plano de saúde. É algo para ela se apoiar. Fica mais fácil ela falar que vai dar tudo certo na viagem se ela tem um bom carro, se tem um carro muito seguro, com airbag, freio ABS e tudo mais.
é muito mais fácil para ela falar que nós vamos superar essa crise, qualquer outra que vier, se ela está muito bem empregada, se o dinheiro dela não tem o menor perigo de não cair no final do mês. Esse tipo de apoio é basicamente uma muleta da confiança do homem. Eu quero ver ele ter esse tipo de confiança, esse tipo de fé e tranquilidade, sem coisas, qualquer coisa que seja, sem ter grandes bens, sem ter até talvez uma boa saúde, sem ter segurança de emprego. Eu quero testar a fé dele nesse sentido. Então, a tendência do homem em se apoiar em coisas, para daí depois estar bem apoiado, bem seguro, em coisas, em bens, para depois louvar a Deus, é uma tendência muito grande. Não, eu vou adorar a Deus com todo o meu fôlego, vou louvar a Ele da melhor forma que eu posso, porque está tudo em ordem, minha vida está boa. Aí é fácil, realmente é fácil. Eu gostaria de ver o contrário, com as coisas dando errado, a gente sem emprego talvez, sem segurança de que vai dar tudo certo no outro dia, com algum tipo de perseguição. É nesse contexto que daí nós deveríamos confiar completamente em Deus. E às vezes não é o que a gente faz. Quando ele chega no versículo 8, ele chega numa conclusão muito interessante. O versículo 8 fala assim: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Esse versículo 8 quer dizer mais ou menos assim: as coisas em que você coloca a sua confiança, as coisas em que você deposita a sua tranquilidade, vai tornar você o que você é. Mais ou menos assim. Se a nossa confiança está nos nossos bens, nas nossas coisas, no nosso dinheiro, naturalmente nós vamos nos tornar materialistas. Nós vamos nos tornar semelhantes aos nossos ídolos. Porque nós vamos estar depositando a nossa confiança no nosso dinheiro, nos nossos bens, nas nossas propriedades. Então é isso que nós realmente adoramos. Porque é nisso em que está depositada a nossa confiança. Versículo 8 que fala que nós vamos ficar parecidos com os nossos deuses. Nós vamos ficar semelhantes a eles. Então nós vamos nos tornar naturalmente, com o passar do tempo, materialistas. É nisso que nós vamos nos tornar. Da mesma forma que se nós confiamos nos ídolos, como essas pessoas dos Salmos, nós confiamos em imagens, nós confiamos em entidades, nós confiamos em coisas da astrologia, do zodíaco, do horóscopo, ou nas simpatias, ou em levantar com o pé direito, ou em talvez não passar debaixo da escada. Naturalmente, com o passar do tempo, nós vamos nos tornar supersticiosos. Vamos nos tornar semelhantes a essas coisas. Se a nossa confiança está na nossa força, na nossa saúde, na nossa inteligência, no que nós somos, nós vamos nos tornar prepotentes. Nós vamos nos tornar igual ao nosso ídolo, que seria nesse caso nós mesmos e a nossa capacidade. Então a conclusão do versículo 8 ela é extremamente interessante. Aquilo em que você deposita a confiança é o que você vai se tornar. Da mesma forma, eu acredito que se nós depositamos a confiança somente em Deus, nós confiamos somente nele, com o passar do tempo nós vamos nos tornar semelhantes a ele. Essa é a tendência lógica do versículo.
O versículo 9, 10 e 11 são versículos que são bem parecidos porque eles têm o final parecido. Ele fala: Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que o temem. Perdão, eu errei. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Esses 3 versículos é uma forma de convite do salmista para que todo Israel confiasse no Senhor, independente da posição que ocupasse. Sejam os líderes governamentais ou Israel no sentido político. Israel confia no Senhor. Ele está dizendo isso num sentido geográfico, no sentido político. É mais ou menos um convite, para vocês políticos, pessoas dotadas de autoridade, de decisões seríssimas que vocês precisam tomar. Sabe o que vocês têm que fazer? Confiar no Senhor, porque o Senhor é o seu amparo e o seu escudo, não as suas decisões ou a sua inteligência. Sabe o que ele fala para as autoridades religiosas, para os sacerdotes, ou no nosso caso, para os pastores? Ele fala: confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. E sabe o que ele fala para qualquer pessoa que realmente teme ao Senhor e anda nos seus caminhos? Ele fala: confie no Senhor, porque Ele é o seu amparo e o seu escudo. Ou seja, independentemente da sua posição, independentemente da sua capacidade, ou dos problemas que você tenha que lidar, da área em que você trabalha, da área em que você tem que resolver situações, independente disso, confie no Senhor, porque Ele é o nosso amparo e o nosso escudo. A terceira e última maneira de louvar a Deus, seguindo as instruções do Salmo 115, é louvar com gratidão, adorar com gratidão, ter gratidão. E para isso nós vamos usar do versículo 12 até o versículo 15. Versículo 12 ao versículo 15. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Esses versículos, o salmista, ele traz à memória do povo, à nossa memória, para que a gente se lembre de tudo que Deus já fez e da onde nós chegamos com o auxílio de Deus. É um apelo para que todas as pessoas que estão lendo esse versículo se lembrem de quanto problema que Deus já nos ajudou, de quantas situações de perigo que nós já fomos livrados, de quantas doenças que nós já superamos, de quantas crises financeiras que nós já passamos, de quantas crises espirituais que nós já passamos, de quantas crises na família que nós já tivemos e passamos, porque o Senhor não esquece. De nós se tem lembrado o Senhor. Esse versículo, ele tem uma continuidade muito interessante, porque ele vem lá do passado e vai até o futuro. Por isso que ele usa o verbo nessa conjugação, de nós se tem lembrado o Senhor, ou seja, ele tem lembrado e continua lembrando. A gente não sai da cabeça de Deus.
desde lá de trás, desde o nosso nascimento, Ele está nos acompanhando, Ele tem se lembrado da gente desde então. E aí o versículo ele toma um passo à frente ainda. Ele vem do passado, ele vem para o presente e ele fala, Ele nos abençoará no futuro. Ou seja, uma ação contínua de Deus no tempo. No passado, no presente e no futuro. A memória de Deus é uma memória tão boa que Ele se lembra até do futuro. Ele se lembra até das bênçãos que Ele vai nos dar amanhã. É um versículo em continuidade. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. E aí ele continua, no presente. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Ou seja, Ele abençoa a qualquer um que tenha o Senhor por Deus. Independente da posição dessa pessoa. Independente da força dessa pessoa, da posição dela. Isso não importa para Deus. Não importa o quanto de dinheiro você tenha, não importa o quanto de saúde você tenha, não importa o tanto de grau acadêmico que você tenha, Ele abençoa você de igual para igual. Basta você confiar nele. Como diz no versículo 11. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. O nosso louvor, então, o nosso louvor com gratidão, deve nos trazer à memória grandes coisas que Deus já nos fez. E isso deve nos dar alegria, e não só alegria, mas nos trazer paz. Porque se Ele já nos carregou até aqui, nada o impede de continuar carregando até o final. E isso nos dá tranquilidade, independente da nossa situação. O Salmo vai terminar esse trecho com algumas promessas bem interessantes, promessas as quais eu quero fazer parte. Ele fala: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais. Eu quero fazer parte dessa promessa. Já está ótimo tudo que Ele tem dado, imagine se Ele começar a dar mais. E isso é possível. Isso é possível. Deus, Ele tem muito para dar. Muito para dar. E eu creio que o tanto que Ele tem para dar também tem muito a ver com o tanto que a gente tem para enxergar. Porque um coração ingrato a Deus, ele não tem a capacidade de observar as bênçãos aumentando. Porque um coração ingrato é um coração cego para as bênçãos de Deus. É uma pessoa pessimista. Uma pessoa que não tem a capacidade de ver o quanto Deus tem aumentado as bênçãos. Um coração, por sua vez, que é grato, ele não só tem a capacidade de receber as bênçãos de Deus, mas perceber o quanto essas bênçãos aumentam a cada dia. E automaticamente ele se torna mais grato ainda. Nossa, eu já tinha tudo isso, Deus me deu ainda mais. Nossa, que bom. Sou ainda mais grato, então. E quanto talvez seguindo essa lógica de pensamento, talvez, quanto mais grato você é, mais bênçãos você recebe. Não sei se mais bênçãos você recebe, mas mais bênçãos você vai ver, vai sentir e vai aproveitar. Você vai ter mais alegria, mais paz, mais tranquilidade para aproveitar dessas bênçãos, se você realmente é grato. E ele continua: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. As bênçãos de Deus são tão transbordantes, são tão grandes, são tão cheias, elas vêm em tanta quantidade,
que elas nos abençoam e elas chegam até os nossos filhos. É possível através desse versículo, mas é possível também baseado em outros versículos da palavra de Deus, que Deus ele tem misericórdia dos filhos por causa da perseverança dos pais. E o Senhor, Ele cuida dos filhos, porque a gente não pode olhar os filhos 24 horas por dia. Os filhos estão fazendo coisas que muitas vezes os pais não estão vendo. Mas por misericórdia, por cuidado, por amor aos pais, Deus está cuidando dos filhos. São bênçãos muito grandes, aos quais nós devemos gratidão. Versículo 15: sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. E essa conclusão é perfeita, porque ele vai falando: vou aumentar as bênçãos, vou abençoar a casa de Israel, casa de Arão, vou abençoar todo mundo que quiser, vou abençoar até os filhos de vocês, vou abençoar os pequenos, vou abençoar os grandes, vou dar bênção para todo mundo. Na verdade, eu vou transformar vocês em pessoas abençoadas, pessoas benditas. Vocês são tão abençoados que vocês são uma bênção em forma de gente. Vocês são benditos. Porque ele vai abençoando tudo, e vai chegando no final que ele conclui: não, mas é tanta bênção que vocês são bênção em forma de gente. Sede benditos do Senhor. E aí, vamos para a nossa conclusão. Vou usar os últimos 3 versículos. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Esses últimos 3 versículos, eles nos tornam evidente a relação entre louvor e vida. Eles nos tornam evidente a necessidade de louvor para que se possa viver. Na verdade, ele nos torna evidente de que nós fomos criados, e toda a terra foi criada para o fim de louvar. É o que o versículo 16 fala: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu para nós, aos filhos dos homens. Deus deu para os homens. Deu para quê? Para viver que nem louco? Não. Deu para adorá-lo, para glorificá-lo. Então, se alguém te perguntasse qual é o principal objetivo da vida, talvez seria louvar, simplesmente. Qual é o principal objetivo da vida? Louvar. Seria a conclusão que a gente chega: adorar a Deus. Ele vai mais a fundo ainda, porque ele fala: a oportunidade que você tem para louvar a Deus é agora, enquanto você está vivo, enquanto você tem chance. O versículo 17 fala: depois que você morre, você não tem essa chance. Eu vi alguns estudiosos comentarem que talvez esse versículo 17 seria uma resposta à provocação dos inimigos, quando eles perguntaram lá no começo: mas cadê o Deus de vocês que não dá para ver? E aí ele dá toda essa resposta e chega no versículo 17: depois que a gente matar vocês não vão poder louvar mais. Eu vi alguns comentaristas discorrerem nesse sentido, da conclusão da resposta do salmista às provocações dos inimigos. Tão certo que eles estavam da vitória, tão confiante que eles estavam na vitória, de que Deus ia abençoá-los e eles iriam vencer. Versículo 18, terminando: nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Ou seja, nós devemos transformar a nossa vida, o nosso objetivo de vida, em adoração, em gratidão a Deus, seguindo esses parâmetros, sendo pessoas mais humildes,
sendo pessoas confiantes no poder de Deus e de que Ele vai suprir. Qual que é a última? Óbvio, sendo pessoas gratas a Deus por tudo que Ele tem feito e o que Ele vai fazer. Muito bem, muito obrigado. É só isso. Deus abençoe.